Oi pessoal, eu sou Márcio Nobre, neurocirurgião da Santa Casa de Montes Claros, médico horizontal da unidade AVC, neurointensivista e professor de neurologia. Hoje nós vamos falar do AVC. E por que esse assunto hoje? Porque este mês a nossa unidade de AVC da Santa Casa de Montes Claros completa 5 anos. Essa unidade foi um importante marco de tratamento do acidente vascular cerebral na região, com a redução significativa da mortalidade e da morbidade. Uma doença tão prevalente, tão frequente na região, uma unidade de AVC, uma unidade específica, 20 leitos só para tratar essa patologia, foi um marco muito importante. Então, é um mérito muito grande da Santa Casa ter essa unidade tem funcionado muito bem, né? E frequentemente cheia com 20 leitos ocupados. Então, dá para ter a noção da frequência que essa patologia é na nossa região. Bom, antes da gente começar a falar sobre o AVC, não esqueça de inscrever no canal, dar um like se gostou, dá um like, isso é muito importante para o engajamento do canal. Bom, o que é AVC ou AVE? Você sabe a diferença de AVC e de AVE? Bom, na verdade, o AVC é o termo mais usado, mas quer referir ao AVE, porque na verdade as doenças vasculares é do encéfalo, e do encéfalo significa todo o tecido nervoso dentro da caixa craniana. Então, quando nós falamos AVC, que é só o cérebro, a gente está querendo falar do AVE, que é todo o encéfalo. Então, mas já ficou comum o AVC, então a gente usa AVC como se fosse um acidente, um AVE, um acidente vascular encefálico. Então, como que divide os AVC? E o que é um AVC? Um AVC é quando um tecido cerebral, ela perde aquele suprimento sanguíneo. Então, um determinado momento, uma artéria, ela rompe ou ela obstrui, causando uma falta de oxigênio naquele tecido cerebral à frente. Então, gera um quadro isquêmico. Essa perda de suprimento sanguíneo pode ser devido a um entupimento de uma artéria, de um vaso, ou a uma ruptura de um vaso. Então, eu posso ter uma isquemia quando entope um vaso, ou eu posso ter uma hemorragia que sangra, que também causa falta de oxigênio de sangue no tecido cerebral. Então, nós temos dois grandes tipos de AVC. O AVC isquêmico, quando é um vaso que obstrui, e o AVC hemorrágico, quando um vaso rompe. 80% dos AVCs são isquêmicos. Então, e a grande maioria dos AVCs isquêmicos, muitos deles são assintomáticos, a pessoa às vezes nem sabe que teve. Quando acontece que acomete um AVC na área motora, numa área visual, em que tem um sintoma motor, perda de força, ou perda da fala, ou perda de visão, aí todo mundo percebe que teve um AVC. Mas pode pegar áreas em que não dá uns sintomas tão evidentes. Então fica às vezes difícil de diagnosticar quando pega áreas sensitivas, como pega áreas frontal, que vai dar alteração cognitiva, alteração de comportamento. Então, e os AVCs isquêmicos, então a clínica de AVC isquêmico, ela é um quadro súbito. Toda vez que eu vou suspeitar de um AVC, quando eu tenho um déficit neurológico, uma alteração neurológica súbita, um quadro confusional súbito, uma crise vertiginosa súbita, uma perda de força súbita, uma perda de visão, uma perda da fala de forma súbita, aí eu vou pensar em um evento vascular, então eu vou pensar no AVC. Então, e o que fazer quando você detectar de imediato uma pessoa que teve um déficit neurológico súbito? De imediato, procure levá-la para o hospital. Porque o AVC isquêmico, nós temos um tratamento que a gente usa na fase inicial do evento. Então, quando uma artéria obstrui, a gente, se conseguir chegar no hospital até no máximo dentro de 4 horas e meia, a gente tem como fazer um medicamento que
que a gente chama, é um trombolítico, é um medicamento que vai tentar dissolver o coágulo que entupiu o vaso, né? Então, os AVCs isquêmicos, ele pode ser embólico, de um problema cardíaco, ou então de uma ateromatose de uma artéria, que é uma lesão da parede do vaso que solta um trombo e fecha o vaso. Então, mas de qualquer jeito, uma vez o vaso obstruído e você chegando dentro do hospital, dentro desse prazo de 4 horas e meia, e não tiver nenhum fator que contraindica, será usado um trombolítico, que é um medicamento que é usado na veia, e ele vai tentar dissolver esse coágulo e vai tentar refazer o fluxo sanguíneo cerebral. Mas veja bem, essa medicação, ela tem um tempo, ela tem uma janela. Então, quanto mais precoce você chegar no hospital, mais precoce vai ser usado o medicamento e mais tecido cerebral vai ser salvo. Então, se você demora a chegar, mais tecido cerebral vai morrer por causa da falta de oxigênio. Então, todos que chegaram no hospital vão poder usar o medicamento? Não. Só aqueles que forem isquêmicos e não tiver nenhuma contraindicação. Então, existe todo um critério para fazer o medicamento. Esse critério vai ser analisado lá na hora. Aí você vai fazer uma tomografia, essa tomografia vai afastar a hemorragia cerebral, vai afastar outras complicações, e daí, uma vez que você é um bom candidato, será usado o medicamento. E isso é tão importante que na unidade de AVC tem um leito próprio, sempre vazio, esperando esse paciente da fase inicial. Aí ele vai iniciar esse medicamento, vai receber uma dose de ataque lá, às vezes no pronto-socorro, às vezes logo após a tomografia, e vai ser conduzida para a unidade de AVC, que vai ficar 24 horas nesse leito específico do paciente da fase aguda. Depois das 24 horas, esse paciente entra num tratamento habitual. Então, suspeitou teve um déficit neurológico súbito, suspeitou de um AVC, leva para o hospital, né? Bom, agora, quais as causas do AVC isquêmico? Sem dúvida, a principal causa é hipertensão arterial. A hipertensão arterial é nosso pior inimigo. Por quê? Porque não dói. A maioria das pessoas não sabe que são hipertensas. Alguns até sabem que são hipertensas, mas eles falam, não, eu tomo remédio e eu não sou hipertenso, porque eu tomo remédio. Não, você é um hipertenso. Então, você tomando remédio, você ainda é um hipertenso, porém medicado. Mas como a hipertensão não dói, as pessoas tendem a menosprezar e achar que não tem hipertensão e nem sempre tomar a medicação, tá? Então, a hipertensão é o pior, é o mais importante fator. E a hipertensão está diretamente associada ao consumo excessivo de sal. Então, vamos reduzir o sal, fazer mais atividade física, isso ajuda também a aliviar, né? A diminuir a pressão, a hipertensão arterial. Mas, diabetes, dislipidemia, tem um colesterol muito alto, doenças do coração, tipo cardiopatia, doença de Chagas. Então, existem causas que que a gente pode eliminar. Por exemplo, o cigarro é uma causa que a gente pode eliminar. A hipertensão a gente pode tratar. Então, demais patologias a gente vai cuidar e vai tratar na tentativa de prevenir um AVC isquêmico ou mesmo um AVC hemorrágico. Então, os fatores desencadeantes e os fatores predisponentes para AVC a gente tem que saber e tentar evitar, né? Agora, uma vez que teve o evento, né, se não conseguiu usar o trombolítico, o paciente vai receber todo o tratamento no hospital, né? A maioria dos pacientes, infelizmente, fica com uma morbidade, uma sequela, um déficit neurológico, que vai ser tratado com muita fisioterapia, às vezes com fonoterapia, dependendo da lesão que tiver, tá? Mas não esqueça, o principal fator causal é a hipertensão arterial. Então vamos ficar atento com a hipertensão arterial. Infelizmente, uns 10% dos pacientes com AVC isquêmicos vão acometer grande área do cérebro, que vai gerar hipertensão intracraniana e tem uma mortalidade de 80%. Com isso, nós apresentamos esse trabalho com 34 casos, em que consiste da retirada do retalho ósseo, faz uma plástica da dura mater. Isso permite que o cérebro inche e depois a gente fecha a pele normalmente. E depois que o cérebro desinchar, a gente faz nova cirurgia e repõe esse flap no lugar. Isso reduziu a mortalidade de 80% para 20%. O AVC hemorrágico, nós temos dois tipos de AVC hemorrágico.
o sangramento cerebral, o sangramento intraparenquimatoso, que é a maioria dos AVC hemorrágicos, e o sangramento subaracnoide, que é o sangramento de aneurisma, de malformação arterial, que é em menor quantidade, menos frequente. Né? Como nós vamos tratar o AVC hemorrágico? Qual que é a principal causa do AVC hemorrágico? Hipertensão arterial também. Então, só que aí o sangramento, o paciente vai chegar lá com um quadro neurológico, um déficit motor, um déficit neurológico súbito. Nós vamos fazer a tomografia, vai detectar um coágulo. Dependendo do coágulo, vai ser feita uma abordagem cirúrgica, drenar o coágulo, porque aí o coágulo gera uma hipertensão intracraniana, e o que mata o paciente é a hipertensão intracraniana. Mas se o coágulo é pequeno e não gera hipertensão intracraniana, então o tratamento vai ser clínico, né? E esse hematoma vai ser absorvido naturalmente. Ou seja, a maior complicação do AVC hemorrágico é a hipertensão intracraniana, que a gente tem que tratar de forma intensa. Então, uma vez tratamento clínico ou tratamento cirúrgico, o paciente vai ter um déficit que vai ser trabalhado com fisioterapia. E vamos ficar atento também na hipertensão arterial. Outro tipo de AVC hemorrágico, que é a hemorragia subaracnoide, que é a principal causa, é o aneurisma cerebral. Esse é um AVC específico, é uma hemorragia cerebral que tem uma clínica muito típica. É uma cefaleia, uma dor de cabeça súbita, intensa. É o principal sinal de alerta de uma dor de cabeça. Dor de cabeça súbita, inédita, a dor de cabeça mais intensa que você já teve, geralmente acompanhado de um quadro neurológico, ou um vômito, ou um déficit motor, ou uma crise convulsiva, ou uma perda da consciência, e algumas vezes até uma morte súbita. Então, esse é o AVC hemorrágico, de uma hemorragia subaracnoide, mas o mais importante é a dor de cabeça intensa e às vezes um quadro de confusão ou às vezes até de perda da consciência. Esse paciente vai chegar no hospital, nós vamos investigar a causa desse sangramento. Se ele tiver com hipertensão intracraniana, nós vamos abordar essa hipertensão intracraniana de imediato, né? Aí depois vamos fazer uma investigação da causa do sangramento e será tratada essa causa do sangramento para que não ocorra novamente. E esse paciente vai passar pelos riscos da hemorragia, que é o risco de hipertensão intracraniana, risco de hidrocefalia, risco de vasoespasmo, que é você ter uma isquemia cerebral após uma hemorragia. Mas essa cascata de sequência é bem acompanhada pela equipe. Então, o AVC, ele é sempre uma patologia grave, né? E a causa principal do AVC isquêmico, do AVC hemorrágico, da hemorragia cerebral, é hipertensão arterial. Então, vamos ficar atento com a hipertensão arterial. Cuide da sua hipertensão arterial, não menospreze essa hipertensão, faça atividade física, reduza o consumo de sal. Isso é uma coisa simples que a gente pode fazer em que a pressão arterial vai ficar mais sob controle. E uma vez você diagnosticado como hipertenso, não ache que tomando um remedinho você deixa de ser. Aí você pode ter picos de hipertensão, que vai ter lesões das artérias e aí aumenta muito a chance do AVC, tá? Então fica aí a dica, tá aí mais uma vez, lembrando, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like, isso é muito importante para o canal, para a gente manter essas atualizações.